Boa noite. É chegado o momento de fazermos os nossos estudos e reflexões do livro do Projeto Espiritizar, Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Hoje nós iremos ter o item A Desnecessidade de Estudos Especiais para Aplicar o Passe. Quero destacar que os comentários que nós estabelecemos aqui são com base nesta obra, que é uma publicação da editora Espiritizar, através do Alírio de Cerqueira Filho. Então, uma temática como essa que nós estaremos tratando hoje, não são as nossas ideias, são com base nesta obra, que faz uma compilação de obras de André Luiz, também faz referência às obras de Manuel Filomeno de Miranda, e é com base nisso que nós estaremos abordando esse tema, que para alguns que já têm um certo conhecimento sobre o passe, poderá até parecer conflitivo, mas nós iremos ver ao longo do nosso estudo que são propostas racionais e lógicas dentro do que nós já recebemos da espiritualidade, principalmente na obra de André Luiz, que aqui é feito 3 ou 4 referências do livro Nos Domínios da Mediunidade, do capítulo 17, que é a respeito de passes. Mas vamos fazer o nosso comentário de uma breve mensagem do Espírito Emmanuel para nos preparar para o estudo dessa noite. Então, nosso tema principal, a desnecessidade de estudos especiais para aplicar o passe. Trouxemos aqui do livro o Evangelho comentado por Emmanuel, comentários ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Separamos aqui um parágrafo. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos. Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos em cima dessa mensagem de Emmanuel, que traz para nós um conteúdo bem profundo. É interessante a linguagem de Emmanuel propondo-nos refletir, analisar. E aí ele diz: se queres, de fato, se tens essa vontade, que Jesus venha santificar as tuas atividades, ou seja, espiritualizá-las, purificá-las, endireita os caminhos da existência. Todos nós temos arestas a carpir, problemas e defeitos a superar e resolver. E nesse sentido é que Emmanuel coloca: endireita os caminhos da existência. Todos nós temos alguns pontos no nosso comportamento, nas nossas emoções, que precisam harmonizar-se com as leis divinas, com a nossa consciência iluminada pelo Evangelho do Cristo. E é por isso que ele diz em seguida: desfaze as sombras que te rodeiam. Essas sombras é uma alusão indireta ao nosso inconsciente, ao nosso passado. Aquilo que nós trazemos e que muitas vezes se conflita com as disposições e a vontade atual que nós temos na vivência dos ensinos do Cristo. Então, trabalhar o autoconhecimento,
trabalhar o alinhamento dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções com o Evangelho é esse desfazer as sombras que nos rodeiam. E isso acontecendo, nos diz Emmanuel, senti-lo-ás, irás sentir Jesus, através dos seus mensageiros, ao teu lado, com a sua bênção. De fato, fazendo aqui uma rápida referência ao livro Nosso Lar, quando André Luiz estava envolvido por sombras no umbral do plano espiritual, ao seu lado, inúmeras vezes estava a sua mãe, estavam os benfeitores espirituais, mas ele não os enxergava, porque as sombras impediam. Conosco, encarnados, também acontece o mesmo. Enquanto a nossa mente for campo de conflitos, de desalinhos com as leis divinas, nós turvamos as possibilidades de percepção no campo da intuição, da ajuda que podemos receber dos espíritos benfeitores. Mas, seguindo aquilo, as orientações de Emmanuel, nós aprimoraremos os nossos sentidos psíquicos para percebermos de uma forma mais caracterizada a ajuda e o amparo dos benfeitores espirituais. Vamos então para o nosso tema, a desnecessidade de estudos especiais para aplicar o passe. Realmente, o espírita que conhece a doutrina precisa de leitura aprofundada sobre técnicas de magnetismo para poder aplicar o passe? Ou não? É isso que nós estaremos tratando no nosso encontro dessa noite. Todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam, assim, a mobilizá-las na extensão do bem. Deixe-me ver se tem aqui um tópico. Tem um tópico anterior a esse. Desculpem, vamos ler o primeiro ponto. Esse ou aquele cooperador que desista de aprender, incorporando novos conhecimentos, condena-se às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, do passe, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com desejo de ajudar, sob a invocação da prece. Vamos refletir sobre esse primeiro parágrafo que separamos desse assunto. Ora, meus amigos, queremos incentivar a leitura deste livro. Tá? Na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, nós temos exemplares à venda, com descontos da editora, e é um livro que, pelos subsídios que traz para esse assunto, tanto do passe quanto da água fluidificada, é muito importante termos para um melhor esclarecimento nosso. Aqui nós apenas comentamos alguns tópicos, alguns parágrafos que separamos. Mas voltando aqui a esse primeiro que diz assim: esse ou aquele, qualquer um cooperador de qualquer área de atividades,
Pode ser na reunião mediúnica, no passe, no atendimento fraterno, na palestra pública, que desista de aprender, incorporando, adquirindo novos conhecimentos, condena-se às atividades de subnível. Ou seja, se não buscarmos esclarecimento dentro da área que atuamos, a qualidade da nossa atuação deixará a desejar. Não terá a qualidade que poderia ter se houvesse maior empenho nosso. Todavia, o todavia aqui mas, contudo, entretanto, em se tratando do socorro magnético, da atividade do passe, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com desejo de ajudar sob a invocação da prece. Então, aqui nós vemos que é aberto um porém. Na atividade do passe, esse aprofundamento de estudo não se torna imperioso, porque é uma atividade aonde o desejo de ajudar, a solidariedade pura, o uso da prece e a assistência de abnegados benfeitores espirituais suprem deficiências doutrinárias em relação ao passe que nós venhamos a ter. Vamos ver em seguida o entendimento desse primeiro tópico. Todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Então, na casa espírita, aonde a atividade de passes é precedida de uma prece coletiva pelos participantes, os médios participantes, aonde eles estão com um sentimento verdadeiro de ajudar, essa predisposição faculta a espíritos magnetizadores do plano espiritual mobilizá-las, utilizá-las como instrumento na extensão do bem, na aplicação do passe, das reais necessidades daqueles que vão receber esse auxílio magnético. Então, a atividade do passe aqui é colocada como diferente, por exemplo, do trabalho na reunião mediúnica, do trabalho do palestrante nas exposições da doutrina espírita. Porque nessas outras atividades, o aprofundamento doutrinário e de habilitação para o exercício dessas práticas é por demais importante. Não é como ocorre no trabalho do passe. Continuemos dentro desse entendimento que o livro traz. Esse conteúdo que aqui lemos está no capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, esse conteúdo não é nosso, estamos aqui apenas refletindo em cima, em boa parte do conteúdo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Preconiza-se, se tem essa ideia até preconceituosa, de que o médio aplicador de passes deve conhecer a ciência do magnetismo para manipular fluidos de forma X, Y, Z.
dependendo da necessidade do paciente. Como se isso fosse algo imprescindível. Essa exigência é fruto do desconhecimento das bases doutrinárias. Vamos refletir aqui mais um pouco, porque esse conteúdo ele é, possivelmente para alguns que nos acompanham, impactante, é diferente. Estivemos pessoalmente já participando de vários cursos sobre magnetismo e sobre aplicação de passes. E sabemos que boa parte de irmãos que atuam nessa área reivindicam como sendo algo imprescindível o estudo do magnetismo de uma forma mais aprofundada. E não é isso que é trazido a nós nesse estudo do livro Fluidoterapia Espírita, e que tem por base muito dos textos as obras de André Luiz. Esse texto que estamos vendo aqui agora, esse é da obra mesmo do Alírio, mas é aprofundando, desdobrando o que está no livro de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Também recomendamos muito, aproveitamos, o livro Missionários da Luz, o capítulo 19, que se intitula Passes. Lá também nós iremos ver que a atuação dos espíritos desencarnados, detentores de técnicas do magnetismo, é quem vai definir e canalizar as energias que passam através do passista para provocar determinadas curas ou paliativos às necessidades reais daqueles que procuram auxílio na casa espírita. Ali fica bem claro que as técnicas do magnetismo, como aqui é referido XYZ, estão nas diretrizes dos benfeitores desencarnados e não do passista. Então, dependendo da necessidade do paciente, como se isso fosse algo imprescindível. Então, aqui é colocado como não sendo imprescindível. Essa exigência, conclui o texto, é fruto do desconhecimento das bases doutrinárias. Essas bases doutrinárias, que nós iremos ver em seguida no próximo slide, se refere ao conhecimento da doutrina espírita, do trabalho de parceria entre nós e os espíritos benfeitores. Prossigamos. Na orientação de Aulus, que é o instrutor de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, fica muito claro que o passe em um centro espírita não é a mesma coisa do passe dado por um profissional magnetizador. Na casa espírita deve ser algo simples, em que o trabalho de magnetismo efetivo é realizado pelos benfeitores espirituais e não pelo médium encarnado. Aqui a coisa está bem clara, né? A diretriz que nos é apontada aqui e que tem por base o livro de André Luiz é de que não há necessidade desse aprofundamento de conhecimento na área do magnetismo. Se desejarmos ter, ótimo. Mas se não tivermos e nos colocarmos nessas diretrizes que aqui é apontada para a aplicação do passe na casa espírita, iremos atuar com eficácia, porque o trabalho estará, sobretudo, sob a condução da equipe de espíritos benfeitores
que auxilia a atividade na casa espírita. E não pelo médio desencarnado. Aliás, como é bem demonstrado no livro Missionários da Luz, quando determinado paciente estava voltando pela 10ª vez para tomar passe na casa espírita, os benfeitores dizem: dessa vez ele não receberá benefícios, porque ele necessita passar por certo nível de sofrimento originado na sua irresponsabilidade para valorizar a ajuda que ele vem recebendo. Então, se os benfeitores que conduzem a atividade na casa espírita desejarem que determinada pessoa receba um benefício limitado, ou um benefício pleno, ou nem receba benefício nenhum, não adiantará estudo aprofundado do passista, conhecimento de técnicas de magnetismo do mais excelente, porque os benfeitores que conduzem o trabalho na casa espírita podem bloquear, dependendo disso ser um benefício para aquele que, indo à casa espírita, utiliza-se do benefício para dar prosseguimento a seus desequilíbrios morais ou espirituais e fica retornando à casa espírita só para tomar passes e dar prosseguimento a seu comportamento desviado. Então, estejamos bem cientes disso. Se a pessoa vai na casa espírita e ela não merece receber o benefício, ela não vai receber. E não importa quem seja o passista que esteja intermediando a ajuda, o passe na hora em que ela se dirigir à cabine, ao recinto direcionado ao passe. Prossigamos. Para a pessoa que vai aplicar o passe, como diz Aulus, o estudo é fundamental, mas é o estudo da doutrina espírita de um modo geral, para que a pessoa possa transformar-se em uma pessoa melhor, e não o estudo da ciência do magnetismo. Então, aqui vai ficando cada vez mais claro o entendimento, né? Alguém que esteja nos acompanhando, tiver alguma dúvida ou pergunta, pode colocar no chat e nós tentaremos responder ou durante o estudo de hoje ou no próximo estudo, dependendo do tempo. O nosso estudo normalmente é de até 30 minutos. Então, o estudo fundamental é o da doutrina espírita, para nos ajudar a estarmos mais espiritualizados, vivenciando mais as diretrizes do bem ensinada pelo Cristo. E não um aprofundamento específico na área do magnetismo. Porque essa qualificação, ela é requerida e de forma insubstituível aos espíritos desencarnados que se prontificam a trabalhar na área do passe nas casas espíritas. Para eles, sim, é imprescindível. Para nós, é o melhoramento moral. É estarmos mais sensibilizados à vivência do bem. É utilizarmos a prece com unção, com confiança, na hora em que vamos nos predispor a ser intermediários dos benfeitores na aplicação do passe. Em um centro espírita, os benfeitores espirituais
estarão utilizando o médium aplicador de passes como um instrumento e não como alguém que realmente esteja doando de si mesmo. O médium aplicador de passes é um simples elo de uma corrente de solidariedade e amor em nome de Jesus. Então, essa consciência de ser instrumento dos benfeitores espirituais, que precisamos estar bem convictos no momento em que há aquela prece preparatória para iniciar a aplicação dos passes, a consciência de estarmos dispostos com o desejo de ajudar as pessoas e de sermos instrumentos dos benfeitores espirituais, é o que eles precisam para que o trabalho tenha eficácia e eficiência naquele momento em que estamos atuando junto a eles. Se a mediunidade curadora pura é privilégio das almas de escola, a possibilidade de abrandar certos sofrimentos, mesmo de curar certas doenças, ainda que de maneira não instantânea, é dada a todos, sem que haja necessidade de ser magnetizador. Então, todos nós podemos ajudar na tarefa do passe. O que se pede é que, de fato, tenhamos a vontade firme, o desejo de ajudar, o sentimento de beneficiar, o uso da prece, a consciência esclarecida do amparo dos benfeitores espirituais na hora do passe, é o que se requer de nós. E o resultado, claro, estará, sobretudo, nas mãos dos benfeitores espirituais, no mérito daqueles que vão tomar o passe, de merecerem realmente receberem aquela cura ou aquela melhora do problema que passam. É nesse direcionamento que o estudo vai nos conduzindo. Como a todos é dado apelar aos espíritos bons, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmar. É o que pode fazer qualquer pessoa se trouxer a fé, o fervor, a vontade, a confiança em Deus. Então, vocês que têm acompanhado esses estudos, até lembramos que estudos anteriores estão aí no nosso canal no YouTube, vocês podem se habilitar a participar das atividades de passe na Casa Espírita. Procurem os dirigentes, os trabalhadores da instituição, falem sobre os esclarecimentos que já receberam, a predisposição de ser instrumentos do bem na atividade do passe, porque qualquer um de nós pode, diante do que estamos aprendendo aqui, se habilitar a essa atividade. Por isso que aqui é colocado, é o que pode fazer qualquer pessoa se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. O profissional necessita de conhecimento, mas na casa espírita
Nós necessitamos de amor, de orar com unção e fervor para auxiliar com a nossa energia os benfeitores espirituais a ajudarem a pessoa que estará sendo socorrida, que estará, e não ficar preocupados com as técnicas de magnetismo que iremos aplicar. Então, é claro que um conhecimento, uma leitura que tenhamos sobre magnetismo, sobre as técnicas de passes que são utilizadas, né? Passes dispersivos, passes calmantes, passes rotativos e outras técnicas. É interessante conhecer, é interessante. Mas para a aplicação do passe na casa espírita, não são indispensáveis. Porque a eficácia do passe está nas mãos dos benfeitores espirituais. Não está em nós. Então, procuremos ampliar o conhecimento nosso da doutrina espírita, da realidade do mundo espiritual. Mergulhemos nas obras de André Luiz, sobretudo essas que citamos aqui a respeito do passe. Elas nos ajudarão muito a solidificar a nossa fé e confiança na ajuda dos benfeitores e na realização do trabalho na casa espírita da melhor forma possível. Então, esse estudo continuará, ainda teremos vários encontros sobre este livro, Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Magnetizada, que recomendamos muito a leitura. Como dissemos, é uma obra da editora Espiritizar, aqui em Caruaru, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Nós temos o livro, inclusive, com desconto, mas você pode também comprar diretamente a editora. Esse é o último tópico que trouxemos para esta noite. Agradecemos aí a todos que tenham nos acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa noite.